Qual é o modelo proposto por Cristo, por Jesus? É o comunismo. Se olhar o que Cristo pregava, era comunismo. No entanto, o comunismo não deu certo porque ele virou um instrumento de corrupção. Os países comunistas eram os países mais corruptos do mundo. São, né? Ainda são. Uma minoria tentando dominar o resto para poucos ganharem imensamente dinheiro e cala a boca do resto. A base da nossa estrutura são os bancos, a estrutura financeira, que é o que nos escraviza. E os bancos, e o mercado, e o sistema financeiro, ele é criminoso, é uma máfia. O próprio mercado de ações é ilusório. Você vê aqueles números mexendo na tela, aonde está aquilo de verdade? Então a nossa sociedade está toda estruturada num sistema ilusório e criminoso. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo Juliana. Comigo Augusto. E comigo Raj. O trio de ferro, de novo atacando. Esquece a risada de rico? Quem foi? Pois é. Tá bem. Aprende, Raj. Risada de rico. Eu não sou rico, mas a risada já é. Bom, o tema hoje, gente, é um tema muito legal, que é trabalho e dinheiro. Né? Uma coisa está associada com a outra, mas não necessariamente. Ou talvez necessariamente. É isso que nós vamos debater. Eu vou ler só um parágrafo pequeno para erguer a bola aí para as meninas, tá bom? Trabalho e dinheiro são partes essenciais da vida. Trabalhamos para viver, mas trabalhamos também para pagar boletos, para realizar sonhos e construir nossa segurança. Só que em algum momento surge uma pergunta incômoda. Até onde vai a pena essa busca sem limites? Quer dizer, qual o limite para a gente trabalhar, para ganhar dinheiro, para se realizar, para construir sonhos? Então eu vou começar com uma pergunta básica para vocês. Qual é o papel do trabalho nas nossas vidas? Eu tenho uma resposta que foi o que norteou a minha busca. Eu não consegui trabalhar só por dinheiro. Eu sofri e eu comecei minha vida como publicitária. E embora fosse um trabalho muito enaltecido, né, socialmente, muito glamouroso, eu me sentia muito vazia e me vendendo para fazer coisas que eu não acreditava. Isso começou a me custar caro, ou seja, o dinheiro que eu ganhava me custava muito caro. E eu via os meus chefes e os diretores de criação com muito dinheiro, mas com pouca vida, inclusive em termos de saúde. E logo eu falei, eu não quero isso para mim. Me custou caro também negar isso até encontrar o que realmente me nutre, mas é um dilema, porque me custou caro por demorar a ter uma subsistência e dar certo, porque eu rompi com muitas coisas. Então, o equilíbrio, né, a gente está nessa busca, acho que a vida toda, do que fazer com essa dicotomia, né, entre trabalho e dinheiro. Mas eu acredito que o prazer no que se faz é o que dá mais certo. Mas eu vejo, Raj, que você é uma pessoa que trabalha bastante. Qual o papel do seu trabalho na sua vida do jeito que você faz hoje? Hoje eu falo que eu sou casada com o meu trabalho. Casada no sentido de ser uma missão espiritual. Então, o meu trabalho está além do dinheiro, porque realmente é o que me nutre. Tanto que na pandemia eu perdi o meu trabalho, que era só presencial, e eu entrei numa depressão. Então, o meu trabalho tem uma função de propósito de vida e daquilo que me nutre realmente. Mas hoje eu também vejo que, como autônoma, eu também trabalho muito, eu tenho poucas horas para mim, e eu estou buscando agora achar esse equilíbrio de poder diversificar minha fonte de renda, que seja livre da minha hora, para que eu possa ter mais tempo para outras coisas. Então também há um desequilíbrio nisso, né? Embora eu ame muito, eu estou amando tanto o meu trabalho que eu estou deixando de lado coisas que hoje estão fazendo falta para mim. Ou seja, o que você está dizendo é que o equilíbrio no trabalho é a chave para ser uma coisa que te nutre, mas não uma coisa que te desvia do verdadeiro propósito da vida. Né? Sim, mas eu vejo que hoje a maioria das pessoas trabalha por dinheiro e vai ser feliz no final de semana ou depois que aposentar. Então isso é um desequilíbrio também muito comum que a gente vê, o tudo por dinheiro. Você vender a sua alma nesse sentido de realmente não gostar do que faz, ou porque se formou, ou porque a família tem a empresa naquele ramo. E aquilo eu acho que custa um preço ainda mais alto em termos de saúde e de nutrição mesmo, porque... É o caminho da frustração. Mas, ao né? mesmo tempo, eu acho assim, se a gente pegar a população, principalmente no Brasil,
maioria das pessoas, elas não podem se dar o luxo de simplesmente largar o trabalho. Muitas pessoas nem têm uma profissão específica, às vezes são trabalhos secundários, bicos, e que a pessoa depende daquilo para comer. Eu acho que a mágica é quando, nem sei se você vai fazer o que você ama, mas você aprende a amar o que você faz, né? Eu acho que a mágica é quando você, mesmo se você estiver num lugar onde você não gosta daquilo, não é o que você escolheria, eu acho que tem ocasiões que você vai ter que aprender a gostar. Como fazer isso, Ju? Porque você está propondo uma coisa complexa, né? A gente... Porque, vamos lá, eu acredito que nós três aqui fazemos coisas que gostamos. Hoje, pelo menos. A maioria não. A maioria não. Então, tem gente nos ouvindo lá e fala, pô, é fácil para você. Você é empresária, nós somos privilegiados nesse somos sentido. Privilegiados, porque a gente trabalha no que gosta. E quem trabalha num trabalho para pagar boleto, mas que mesmo assim tem que achar um propósito? Eu acho que sempre que você conseguir dar foco nas pessoas que trabalham com você, mesmo eu gosto do meu trabalho, mas a principal coisa que eu gosto, hoje eu te digo, eu faço roupa, mas se eu fizesse picolé, daria na mesma, porque a principal coisa é a troca com as pessoas, o trato com aquelas pessoas que estão no meu entorno, trabalhando comigo direto e indiretamente, alguma forma que eu possa contribuir com elas, que elas contribuem comigo. Eu acho que é essa troca que traz esse lado bom do trabalho. Tanto é que tem pesquisas que falam que quem tem um melhor amigo no trabalho é muito mais feliz. Você trouxe um ponto muito rico, porque eu atendo pessoas que estão no meio corporativo e que estão se vendo infelizes no que fazem, mas já tem toda uma estrutura que depende delas e que elas não conseguem largar simplesmente. Então, uma forma de mudar a perspectiva é isso, porque no fim, espiritualmente falando, todo mundo tem uma realização em ajudar o próximo. É algo natural de ser humano. Nossa vida é sobre se relacionar, e o trabalho é um desses lugares. Exato. E se todo mundo for virar terapeuta, o que seriam das empresas? Então, assim, cada um que desperta para esse propósito e dentro de uma empresa, reconhecer que ajudar, ser inspiração, trazer, né, uma luz para o outro, isso realiza muito. Então, quando você consegue fazer isso, não importa se você vende picolé ou se você é CEO da empresa, mas você achou um propósito maior naquela função. Eu acho que é um grande segredo. O complexo, eu acho, que é quando a pessoa trabalha numa coisa que vai contra aquilo que ela acredita. Assim, ela está vendendo uma coisa que ela acha um absurdo, que ela é contra, que vai contra os valores dela. Vendeu a alma pro diabo. Né? Aí eu acho que você precisa passar um perrengue. Agora, a pessoa, de alguma maneira, se deixou chegar aí, né? Porque independentemente da qualidade do trabalho, do nível de ganho e tal, você sempre tem um poder de escolha. Quer seja em trabalhos básicos, em trabalhos sofisticados. Sim, mas tem horas que você não pode sair do dia para a noite. Você tem um monte de pessoa que vive às suas custas. Não dá para você... Nós estava achando legal, eu conto os meus valores, pedi demissão, você não tem nada e você tem 5 filhos. Você entende? Você tem que pesar. Você pode ir construindo um caminho para logo ali conseguir sair, mas às vezes precisa de uma estrada. Eu vou voltar à pergunta que eu fiz no início para vocês, que é qual é o propósito do trabalho nas nossas vidas, né? Desenvolvimento. E vou tentar responder também, enfim, colocar também meu ponto de vista sobre isso. Eu acho que, inquestionavelmente, o primeiro propósito é subsistência, né? Desde sempre, desde as cavernas. No passado era conseguir alimento para botar na mesa e hoje é, enfim, pagar boleto e manter a família rodando. Mas esse é a camada externa. A camada interna, o subtexto disso, eu acho que é você prestar algum tipo de serviço, ser útil de alguma maneira. Uhum. Porque qualquer que seja o trabalho que você faça, qualquer um, se você parar para pensar e falar, eu vou dar um sentido de utilidade para isso, de prestação de serviço, você ressignifica o trabalho. E aí vai virar sobre as pessoas, porque dá sentido, vai virar sobre as pessoas. É sempre sobre o próximo, né? No fim, eu acho que é o principal propósito, porque ganhar dinheiro, tudo bem, a gente precisa. Mas se você olhar uma pessoa que nasceu, sei lá, herdeiro e tem já isso garantido, se ela não encontra um propósito, ou se ela não encontra... Ela não é feliz. Ela não é feliz. Então não é sobre o dinheiro no fim, é sobre o que eu vou fazer com a minha vida, o legado, né? O que eu vou deixar de legado depois que eu deixar esse mundo, qual foi, né, o exemplo que eu dei para os meus filhos, ou o que eu inspirei as pessoas.
Então, acho que esse seria até o principal. E você podendo unir os dois, eu ganho dinheiro com aquilo que é meu propósito, é o melhor dos mundos, mas é o que ainda não está tão disponível, porque a gente foi programado que é sobre dinheiro. E aí eu acho que tem uma outra armadilha. A gente também é programado do dinheiro é feio, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro... E aí as pessoas começam a mentalizar numa escassez, como assim, não, eu não é o dinheiro, mas o dinheiro ele é um facilitador. Sim, Ele é uma moeda que muda, que gira na humanidade. É energia. Dinheiro é energia. Então, se você não desejar, você não vai ter. Né? Sim. Então, eu acho que também existe essa mentalidade que não é errado você desejar o dinheiro. A sua felicidade ela não está ali diretamente, mas ele é um facilitador para muitas coisas que você pode fazer que te ajudem, até para você ajudar os outros, fazer projetos. Sim. Ele é um meio, né? Então, eu acho que isso também existe. O dinheiro é errado, né, na nossa cultura. E eu, como jovem, fui contra o dinheiro, né? Eu era rebelde. Você não ficou escassa? Meu pai falava, como é que você vai ganhar dinheiro? E eu falava, que esse dinheiro? Você tá falando de dinheiro, eu tô falando de consciência, de iluminação. E eu paguei minha língua. Eu demorei para me, né, sustentar, porque realmente eu quis ir contra e não deu certo. O universo te atendeu. Ah, mas quem não, né? Aos 18 anos, todo mundo tem essa visão meio radical de mundo, né? Agora, eu acho que concordo com vocês, concordo com a Ju, que dinheiro é uma coisa boa se você der um propósito que faça sentido para ele. Por outro lado, não dá para a gente separar trabalho e dinheiro. Ele não é causa, ele né? é consequência. Ele é consequência. Isso. Você começa trabalhando para subsistir, se você voltar um milênio, as pessoas trabalhavam para comer, basicamente. A partir de um certo momento, começou a ter produtividade, conceitos de trabalhar em equipe, produtividade na agricultura e tal, e começou a sobrar alimento, começou a sobrar tudo. Quando começou a sobrar, as pessoas começaram a acumular. Aí surgiu o problema. A partir do momento que a nossa produtividade gerou abundância, veja o paradoxo. Surgiu a desigualdade. O problema do dinheiro nas nossas vidas é provocado pela abundância. Fala, como assim? Mas porque se você tivesse rigorosamente... Plantando o que você vai comer? Mas para subsistir, saúde, educação, comida, não teria problema. No momento que a gente é tão produtivo que começa a sobrar, alguns são mais produtivos que outros, a sua pilha começa a aumentar. Te traz poder. E aí surge o problema. Porque o tamanho da sua pilha é maior do que o meu. Fala, não, eu quero ter uma pilha do tamanho da Raj. Eu aumento a minha, a Ju fala, não, mas peraí, a pilha do Augusto está maior. Principalmente num país como o nosso, né? Em outros países. Lugar, não, mas aqui tem uma desigualdade mais gritante do que se tiver na Noruega. Não, isso concordo. Se pegar os países nórdicos, é talvez a melhor referência do mundo nesse sentido. Exato. Mas se pegar Estados Unidos, por exemplo, que é um país rico, capitalista, a desigualdade lá é absurda também. Porque a gente ignora aquele pessoal que está abaixo da linha visível da economia. Tem muito. Pô, é muita hipocrisia, sabe, o Trump ser contra a imigração, porque, na verdade, a maioria da mão de obra que sustenta os Estados Unidos funcionando é ilegal e são migrantes, né? Todo mundo que trabalha em restaurante, limpeza e tal, maioria. E, infelizmente, as classes mais, né, necessitadas têm a crença de que ganhar dinheiro é a felicidade. E no nosso mundo tem muito isso, né? Quando eu tiver dinheiro, se eu tivesse dinheiro, isso também é uma ilusão, porque as pessoas que ganham dinheiro, inclusive quem ganha na loteria, acaba vendo... Falei agora. Que não é sobre isso. Então, existe uma grande ilusão a respeito da pilha, de eu ter mais ou ter menos, e porque eu não tenho, eu não sou feliz. Você é tão rico, e né, essa pessoa já tem tudo, e por que ela é infeliz? Ele é um facilitador, né? Ele não é um fim. É uma lupa, vai aumentar o que você tiver dentro, no fim... Mas, então, eu não sei, eu acho que o dinheiro não deveria ser um fim. Mas hoje em dia ele acaba sendo um fim, porque as pessoas correm atrás de acumular dinheiro por acumular dinheiro, sem propósito maior. Porque a partir de um certo ponto... Não faz diferença. Gente, nada. Qual a diferença do Elon Musk para um milionário brasileiro que tem 100 milhões, sei lá quanto guardado? Nenhuma, zero.
Em vez do cara ter um iate, tem 2. Não, tem uma diferença que é muito atraente para algumas pessoas, que se chama poder. Ah, bom. Mas daí já é outro capítulo, né? Mas eu depois de um patamar, o que a diferença te traz? Mas agora eu vou devolver. Eu achei muito legal a tua colocação, mas eu vou devolver na forma de uma pergunta. Vocês acham que dinheiro é sinônimo de poder? Você pode ter poder sem ter dinheiro ou não? Eu já estou com a resposta. Eu acho que pode, mas você tem que ser daí uma pessoa com um propósito tão claro, que aquilo que está dentro de você te traz o poder, porque poucas pessoas acessaram esse lugar. Sim. E o dinheiro talvez seja uma forma, não digo mais fácil, porque não é tão fácil ter tanto dinheiro para ser tão poderoso, mas eu acho que tem mais pessoas usando o poder vindo do dinheiro do que da iluminação, da alma, enfim. Porque aí vira o poder do ego, né? Do eu tenho e por isso eu mando, você obedece. E acho que isso é muito... É uma armadilha, porque não traz felicidade e cria-se um ciclo vicioso de que a pessoa acha que ela precisa ter mais poder, dominar mais. E acho que essa é uma das razões que a sociedade está onde está, porque essa necessidade de busca pelo dinheiro foi programada na gente. É um programa instalado. Então você não questiona ter outro caminho como buscar a iluminação espiritual. E quando você está em busca da consciência e da iluminação, você ter mais dinheiro vai te possibilitar ajudar mais pessoas. Enquanto que você buscar dinheiro e alcançar o poder, você vai ficar mais ganancioso, você vai ficar mais apegado, você vai querer controlar mais o próximo. Então acaba sendo uma pessoa que não está de fato gerando um bem para a sociedade. Acaba sendo uma pessoa que está gerando mais o abismo, gerando mais desejo em quem, né, não tem, e não está sendo inspiração legítima. Porque você fica vendo as pessoas que estão esbanjando e que estão, né, fazendo do dinheiro uma vitrine. Isso não é riqueza de fato. Para mim, riqueza são os ricos que não estão lá esbanjando e que estão vivendo sua vida simples e que estão realmente a serviço da sua empresa, do seu funcionário, da sua família. Mas é raro. E hoje, com as redes sociais, onde as pessoas têm mais um lugar a mais para se mostrar, eu acho que cria-se essa falsa ilusão ainda mais fortemente. Porque a pessoa abre ali e vê o quê? O que vende na rede social? Vidas de luxo. Muitas vezes as pessoas põem ali vidas de luxo que elas sequer têm. Instagram é isso o tempo todo. E aí outras pessoas acham que aquilo é tudo. Exato. E aí elas podem até chegar lá e elas vão ver que não é. Exato. Mas eu acho que vocês chegaram num ponto crucial aí da nossa discussão. Não é sobre dinheiro, é sobre poder. O dinheiro é apenas um caminho para... Uma fonte de poder. Uma fonte de poder. É um caminho para você adquirir poder. Porque vocês disseram, bom, e quem não tem dinheiro pode ter poder? Pode, mas ele tem que ter um propósito tão grande, ele tem que ser uma pessoa tão iluminada que isso é para poucos. Poucos têm, um Gandhi, por exemplo, que é uma referência. Esse cara foi um cara poderosíssimo, derrotou o Império Britânico sem um tostão, vestido de tanga lá na Índia. Tá? Mas quantos Gandhis tem por aí? Exato. O resto precisa do dinheiro para adquirir poder. Então, na verdade, nós estamos falando... Dinheiro compra poder? Dinheiro compra poder. Opa, se compra. As pessoas trabalham insanamente por poder. Por poder. Por que o poder encanta tanto? Por que vocês acham que a gente é tão fascinado pelo poder? Olha a corrupção num país como o Brasil. Tudo gira em torno de poder. Tudo gira em torno de poder. Porque o dinheiro já bateu no teto. O dinheiro já bateu no teto há muito tempo, gente. Há muito tempo. Da maioria desses corruptos que a gente não vai falar aqui, mas todo mundo sabe quais são, né? Por que isso? Qual é o fascínio desse poder? Vocês conseguem explicar isso? Eu acho que é a ilusão do ego, porque existe uma ilusão de que mais vai me trazer mais felicidade, ou mais dinheiro, ou mais controle. Então é a roda do ratinho que você está sempre correndo atrás e essa busca, no fim, vai levar à infelicidade, até que chega a pessoa e tem um lapso de consciência e se transforma realmente. Então, às vezes, é necessário você chegar nesse ápice do poder, do dinheiro, para ver que isso não traz felicidade. E eu acho que tem raízes até históricas. Antigamente, você tinha os reis,
essa pessoa decidia quem vivia e quem morria. Se o rei poder falasse, absoluto. ela morre. Por quê? Porque eu quero. Morreu. Era absolutismo. Sim. Então, eu acho que as coisas foram mudando, mas existe uma raiz lá atrás. E quem mandava nessa raiz era o poder. E aí você guerrilhava para adquirir mais dinheiro, mais terras, que no fim te traziam Então, poder. mas eu acho que você chegou no âmago da questão, né? Quer dizer, trabalha-se muito para adquirir dinheiro cujo objetivo é proporcionar poder. Por que nós queremos poder? Para dominar pessoas. Quer dizer, É isso. o texto final é dominar pessoas. Enquanto você tinha um poder que era tipo assim, o Papa, o poder vem de Deus, é inquestionável. Então ele domina pessoas. O rei tinha quase que, sabe? Era escolhido por Deus Escolhido também, por Deus, Rei supostamente. Sol, lá na França, tal, hereditário, era uma família até hoje, né? Os Windsor lá na Inglaterra são ungidos por quem? Sabe-se lá, mas eles têm poder absoluto. Quando você não tem isso herdado, você tem que comprar. Como? Se mata, trabalha, rouba, consegue o máximo de dinheiro possível para comprar poder, porque você quer mandar nas pessoas à sua volta, você quer ter domínio. E aí eu te sobre faço outra outras pergunta. pessoas. A pessoa que é poderosa por iluminação ou porque vira um grande guru, ela também, no fundo, quer dominar as pessoas? Então, bom, vai lá. porque Tem você falou casos que e casos, o objetivo é logicamente. dominar pessoas, mas considerando que todos somos seres espirituais e que no fim todo mundo quer ser feliz, eu acho que a busca é pela felicidade. Uns acham que é por dominar pessoas, eu vou ser feliz. Uns acham que o domínio vai trazer felicidade. Então, o guru espiritual que está ainda preso nesse tipo, né, de domínio, eu acho que não é um guru real. Não, é. Mas alguns têm influência. Eles podem não serem realmente iluminados, mas eles têm influência numa massa, né? É a influência, né? Mas então, vamos retomar o nosso raciocínio aqui construído, né? Trabalhamos muito para ganhar dinheiro e ganhamos dinheiro para ter poder. E queremos poder para dominar pessoas. Para ser feliz. Isso você falou, eu não acho. Mas, enfim, tudo bem. Existem outros que têm o poder sem ter o dinheiro. Exemplificamos o Gandhi. Eles querem dominar pessoas? Foi a pergunta que foi colocada aqui. Vamos voltar um passo atrás. Temos o poder. O que a gente pode fazer com o poder? Nós podemos dominar pessoas, egoísmo. Ou nós podemos libertar pessoas. Exato. O Transformando. Gandhi usou o poder para libertar pessoas que eram escravas do Império Britânico. Você pega o Stalin, usou o poder para dominar com mão de ferro a União Soviética. É. Então, o poder, gente, poder é energia também. Toda energia pode ser usada para o bem ou para o mal. Sim. A diferença entre um ser iluminado e um ditador é o bom uso ou o mau uso. Mas dá a sensação, olhando, uma grande maioria, que o poder vicia, corrompe, né? Ele transforma, às vezes, algumas pessoas no caminho, não acha? Vocês conseguem lembrar, hoje, 2026, de um cara muito poderoso, não ambicioso, desapegado, que usa o seu poder para o bem? Pensem aí. E pode pensar no outro caso também. Poderoso que esmaga. Tem um monte, né? Dúzias. Olha a dificuldade para a gente achar. Eu acho que são os líderes reais que estão dando poder para as pessoas. Mas dá um nome. Joe Dispenza. Eu não sei se ele é tão poderoso. Ele é poderoso. Ele junta 3.000 pessoas numa sala. Ele é poderoso, Mandela. sem dúvida. Mandela morreu, né? Morreu, mas existiu. Existiu. Eu fico pensando, para achar um nome hoje é difícil, gente. É difícil, porque se olhar quem manda no mundo hoje, tem perfil ditatorial. Eu nunca imaginei que Estados Unidos algum dia fosse um país ditatorial. Hoje é. Sem críticas ao Trump. Ele quer mandar em outras nações, em tudo. No mundo. Imperialmente. Se os Estados Unidos é ditatorial, você vai poder criticar, sabe, Coreia do Norte. Agora você entrou num assunto delicado. Entrou numa seara complexa. Não, com a Hajme. Por quê? Não. Porque eu acho que ele está a serviço de libertar o mundo dos ditadores. Pode ser. De uma forma, talvez, meio incisiva, com certeza. Mas ele está atuando em algumas coisas lugares... que ele está fazendo acabam tendo um resultado que era o... Eu
Não sei se esse é o caminho, mas, enfim, isso é uma discussão Sim. complexa da gente ter aqui, né? Mas o fato é que, se você olhar o mundo hoje, a quantidade de expoentes, líderes que usam o poder para o bem, para libertar pessoas, é muito pouco, é muito pouco. É Eu porque não o mundo é consigo lembrar nenhum. controlado. O mundo é controlado por pessoas que estão querendo subjugar a população. De fato, acho que o maior sinal se um líder é verdadeiro ou não é o líder que dá poder para a população, que dá liberdade, que dá escolha. E isso ainda não está disponível porque o nosso mundo está nesse mesmo sistema há décadas, milênios, e isso já está muito enraizado e estruturado no nosso mundo. Mas olha, nós já tivemos Mandela, nós já tivemos Churchill, nós já tivemos Roosevelt, nós já tivemos um monte de gente que morreu pobre, apesar de ter poder, e viveu para servir. Viveu para servir. Frank Delano Roosevelt morreu pobre, não deixou nenhuma fortuna, não tem herdeiro, nada. Era paraplégico e, pô, ele salvou o mundo da ditadura nazista, né? Onde estão esses homens hoje? Por que essa escassez de líderes desprendidos no mundo atual? Vocês acham que nós vivemos num século inteiramente voltado para o materialismo, para o ganho? Eu acho que cada vez as pessoas estão mais frustradas com isso, né? Eu acho que talvez ao contrário, a gente fala muito, a gente critica bastante a Gen Z, mas eles vêm numa direção oposta. Você tem razão. Né? Eu acho que a gente está em transição. Eu acho que está existindo uma transição. Talvez por isso que a gente acha eles estão acomodados, porque a gente vai ter que chegar no meio. A geração de vocês duas é uma geração materialista, pelo que vocês estão falando. Né? Claro que é. A nossa geração não era aceitável que você escolhesse ter uma coisa que não dá dinheiro. Era na sua? A minha geração era menos materialista. Os baby boomers, eles nasceram de uma guerra cruel, Segunda Grande Guerra. Então, eles vieram com uma cabeça de sobrevivência. Ao mesmo tempo, a nossa geração, que tinha essa cabeça, ela tinha desejo de ganhar dinheiro. Consequentemente, era mais bem sucedida. A geração que vem com a cabeça que tem o lado positivo de não ganhar dinheiro, de ter bem-estar e tudo mais, começa a penar, porque o boleto chega. E aí, então assim, o meio do caminho, o que eu acho que sempre é bom é o equilíbrio, ele não é tão simples, né? Mas eu acho que de forma coletiva a gente está em transição, porque muitas pessoas, até das nossas gerações, estão questionando o modelo. Sim. De tudo por dinheiro, e as gerações novas estão chegando com isso já, né, muito forte dentro delas, e acho que o caminho é fazer o que ama e ganhar dinheiro com isso. Mas é uma construção que ainda está em construção. Exato, é em transição. É uma coisa muito idealizada, mas de difícil execução. Né? E assim, é engraçado porque o poder... Você vê assim, como ele deslumbra fácil, né? Você vê em coisas, em pessoas que estão ainda lá no começo da pirâmide, uma pessoa que, de repente, tem a oportunidade de ser o segurança da porta de um lugar XPTO. O fato dele controlar a entrada, quem entra e quem não entra, já traz, em muitos casos, uma soberba. Você vê que é sob dominação. E nem é um poder real. É o pequeno poder. Porque aquela pessoa já foi tão subjugada em outros Policiais lugares. militares. Né? Exato. Mas aquele cara já foi tão humilhado e tão subjugado que quando ele tem um pouco de domínio, ele quer se colocar. E aí vira uma guerra, né? Mas é um vício, eu acho, que é essa coisa do ego, querer algo que traz um mínimo de prazer, né? Algum mínimo de você diminuir o outro, você se pôr por cima. Isso é ilusório, porque no fim não traz felicidade. Às vezes vem até de casa, de um pai muito autoritário, Sim. né? Vem de raiz. E hierarquia existe, né? Em todos os lugares, mas tem um limite, né? Quero não, porque não, né? Agora, ganhar dinheiro vicia, gente? Eu acho que deve viciar, sim. Vicia. Porque a partir de um certo ponto vira ganhar por ganhar, né? Acho que depende da pessoa também. Você conhece alguém que acho que os homens são mais viciados que as mulheres nisso, bem mais. Que teve muito sucesso, não, tá bom, aqui de sucesso tá bom, parei aqui. Difícil, hein? Não, mas tem alguns que têm muito dinheiro e doam quase tudo. Não é por dinheiro, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de busca do sucesso sem limite, né? O cara vai, atinge um objetivo, ele quer outro, ele já abre uma outra porta. É uma pessoa que vive pelo desafio.
a hora que ele chega no topo da montanha, ele precisa de uma montanha mais alta. Porque ele, Isso na não verdade, tem ele fim, precisa... né? Mas a maioria das pessoas que desperta para o mundo espiritual são pessoas que alcançaram o topo das suas montanhas e falam, tá, eu já conquistei tudo e ainda estou infeliz, ainda não alcancei aquilo que era dito que eu alcançaria quando eu chegasse nesse posto. Então é muito mais comum pessoas despertarem para esse mundo da consciência e da espiritualidade quando alcançaram o sucesso material, do que quem não alcançou o sucesso material Que e tem buscar... a ilusão que ali é o topo da montanha. Não, e de buscar a espiritualidade, a consciência, enquanto não conquistou o status e a matéria. Mas olha, Raja, eu trabalho numa ONG e eu digo para você, a fogueira das vaidades que você encontra numa ONG é igual que você encontra numa empresa do mundo corporativo. As pessoas trabalham com um propósito, o objetivo é ajudar, é educar crianças e tal, mas dentro da estrutura daquela ONG, Ainda é o poder, o que né? faz as coisas andarem é a briga pela dominação, pelo poder, pelos pequenos... Igual, não tem diferença, A gente. vaidade, né? Não sei o que é, se nós seres humanos, a gente tem uma coisa dentro de nós que nos leva a competir sempre, independentemente do que a gente esteja fazendo. Em alguns momentos, na ONG, eu falo, gente, a moeda aqui é amor, não tem lucro no fim do dia aqui, não tem faturamento, não tem conquista de pontos, de market share, não tem nada disso. Estão brigando aqui por quê? A gente devia estar todo mundo unido pensando num propósito comum. Quando fala isso, a ficha cai, as pessoas voltam mais um pouquinho. Parece que você está lutando para ser o líder de mercado, entendeu? É E igual. aí entra... Eu tenho dificuldade para entender isso. Então, é isso que eu quero trazer, que tem a ver com o meu trabalho. Quando a pessoa chega no meu consultório, ela já entendeu que é sobre amor, que é sobre realização, ou que é entrega. Tudo isso é muito lindo na teoria. Só que o corpo foi programado lá na barriga da mãe, porque a mãe dessa pessoa tinha medo, ou o pai rejeitava ela, ou a situação na casa era de escassez, essa mãe era ausente, o pai era ausente. Então aquilo vai sendo printado no corpo como um software que roda além da compreensão da pessoa, é automático. Então a pessoa está automatizada na competição, porque aquilo vem da infância dela e ela não consegue sair daquilo. Por isso que eu chamo de software, é um programa instalado que você já entendeu que você quer contribuir ou você quer ajudar, mas você não consegue, porque o programa é mais forte do que você. Então são coisas que quando você traz para a consciência, a verdade liberta, né? Você fala, é verdade, você acorda aquela pessoa naquele momento. Mas, de fato, o programa está rodando nela no automático. E ela vai se comportando de acordo com, por exemplo, você é reconhecido pelo que você faz, desde pequenininho. Ninguém ganha amor de graça, você tem que fazer. Então, você fica preso na vida fazendo e nem percebe que você pode só ser. Então, será que no fim é uma luta por amor? Não sei se eu compro isso. Não digo amor, mas, por exemplo, numa empresa, será que o que você quer também não é admiração? Que as pessoas... Isso sim, isso também é uma moeda. Reconhecimento. Que tangencia poder, que tangencia dominação. Veja que isso aí são talvez reflexos na parede. Quem domina, ele tem reconhecimento, ele tem... Real. Ele tem reconhecimento real ou ele tem reconhecimento porque as pessoas têm que reconhecê-lo? Aquelas pessoas de fato admiram, queriam ser como ele? Admiração não, agora você colocou alguma coisa nova. Admiração é uma outra história. A gente admira um Hitler? Claro que não. Mas ele teve um poder absurdo, né? Então, admiração é outra coisa. Por isso que algumas pessoas, eu acho, fazem a transição que o pessoal que vai procurar a Raj faz. O cara subiu, alcançou poder, dominação. Peraí, isso aqui não me levou a lugar nenhum. Me ajuda aqui, né? O que me leva a fazer uma outra reflexão e devolver uma pergunta para vocês. Nós estamos caminhando para uma sociedade de abundância plena, porque a produtividade do mundo está aumentando absurdamente na indústria, na agricultura, em todos os aspectos. A tecnologia empurrando isso. Se a gente chegar numa situação, e olha, tem gente... Elon Musk fala isso o tempo todo. Daqui 10 anos nós não vamos saber o que fazer com a abundância do mundo.
E aí? Mas será que não vai mais existir E aí? desigualdade? Vai ser todo mundo igualmente abundante? Porque o problema é a desigualdade, não é a abundância ou a falta de... A questão Se todo mundo fosse escasso ou todo mundo abundante, o problema é o desigual. Então, eu acho que a tecnologia vai criar mais desigualdade. Alguns vão estar no comando da tecnologia que deixa mais produtivo, e alguém não vai ter nada disso, e aí vai continuar igual. Não, vai piorar, né, Ju? Porque se hoje você piora. Se você tem imigrantes na Europa em função da escassez, da pobreza, você vai ter migrantes com dinheiro para comer, com escola, assistência médica, mas que olham em volta e falam, peraí, por que eu estou aqui embaixo da pirâmide e a maioria está lá em cima, tem um monte de gente lá em cima? Vai ter pressão enorme. Eu não acho que vai ser a maioria lá em cima, vão ser poucos dominando um monte. Piorou, porque se você tiver poucos dominando e todo mundo aqui abastecido no seu básico, te dê um cala-boca, te dê um salário universal. Você vive, se tem saúde, você tem escola e saúde, comida não me enche o saco. E eu aqui, só jatinho, iates. A pessoa daqui vai continuar almejando o que tem aqui. E aí vai acontecer Eu acho que não. Não? Você acha que não? Eu acho que a transição tem a ver com uma nova consciência. E muitas pessoas, inclusive depois da pandemia, estão percebendo que o rico é aquele que tem tempo, tem o básico estruturado e pode desfrutar de brincar com os filhos, de estar na natureza. Então, acho que os valores também estão mudando e vão mudar cada vez mais na hora que você perceber que quanto maior sua estrutura, mais escravo você é dela. Mais você vai ter que ganhar dinheiro para continuar sustentando aquilo. Mais preso você está, no fim das contas. Então, muito mais do que uma transição de modelo, eu acho que é uma transição de visão de mundo, de valores, de você começar a perceber que menos é mais, que a vida simples é o que Deus quer para nós e que não é sobre correr atrás. Mas eu acho que muito mais quem já teve o luxo que talvez tenha essa percepção. Quem nunca atingiu, eu acho que ainda deseja. Veja, eu acho que isso é o objetivo... Você até fala, a pessoa tem que ter chegado aqui para me procurar. Mas para a gente chegar nesse nível de consciência, gente, eu não acho que vai ser uma década, não. Teria que ser muito rápido, Raj. Porque hoje o nosso nível de consciência global é baixo, né? Será que uma década te deu um cala-boca? Agora você tem escola, tem hospital, você come bem, tem uma casa, tem um teto, todo mundo tem. Mas só que 90% da humanidade tem esse básico e 10% nada na abundância. Cara, em vez da gente ter, sei lá, a pressão que tem os imigrantes latinos nos Estados Unidos, você vai ter 200 milhões de pessoas dizendo, não, eu quero mais. A pressão vai aumentar muito, isso é minha leitura, porque eu não tenho bola de cristal. Né? Por isso que eu acho que a gente está em crise. E acho que as crises estão vindo para desconstruir. Então, no meu consultório, eu ouço muitas histórias e eu falo que é crise tailor-made, que vem na exata medida do que aquela pessoa precisa para se ver no precipício. Eu tenho uma frase que é, só no precipício a pessoa se abre à mudança. Então, o precipício de um é a saúde, o precipício de outro é o financeiro, o outro é a família, ou o profissional. Então, está todo mundo sendo encurralado, e aí eu entendo que é o plano divino, para você questionar os seus próprios valores, para você pôr em xeque aquilo que está sob seu controle, que você acha que é o certo, que você acha que é o que vai te dar resultado. Então, eu entendo que o plano divino está colocando a humanidade no precipício coletivamente e individualmente para que a gente questione nossos próprios valores, nossas próprias escolhas e nosso modo de vida. Então, eu acho que a gente está numa rota de colisão e que essa mudança vai vir de uma forma bruta para uma desconstrução desse modelo que já vem talvez desde Jesus ou muito antes, e que essa ruptura é que vai abrir um novo mundo e uma nova forma de vida. Então, eu acredito que vai ser rápido. Falando do grande reset. Você acha que está vindo? Acho. Você acha que o mundo que as pessoas estão melhores pós-pandemia? Aquela mudança, agora todo mundo está mudando. Você enxerga as pessoas melhores pós-pandemia? Eu acho que não dá para generalizar, mas eu acho que a pandemia foi um tiro que saiu pela culatra de o que era planejado era um controle maior, era uma opressão da humanidade, mas
o que saiu pela culatra é que muita gente começou a ver que podia morar na praia, que o tempo no trabalho estava custando muito caro, você ficar longe da tua família, você, né, ter uma vida escrava, e isso independe do quanto dinheiro você ganha. Mas você acha que as pessoas despertaram pós-pandemia? Nem todas, não dá para generalizar. Não, mas na assim, média, a maioria. eu acho que sim. Eu acho que todo mundo, pelo menos, começou a questionar o modelo. Não, eu não sei, olhando assim, a gente já tem, quando foi isso? 2020, já tem 6 anos, né? Parece que foi outro dia, Parece né? que foi outro dia. Nossa, A surreal. pandemia, ela foi um choque. Foi. Choque porque, de repente, tiraram o nosso chão. Putz, como é E que nos pode deram o bem mais precioso do mundo, que é o tempo. tempo e convivência, né, Ju? A gente eu teve amo. uma convivência forçada que foi muito benéfica. Então, isso necessariamente nos joga para dentro. Aí nascem boas intenções, aí nasce solidariedade, tudo aquilo que a gente viu, os vizinhos cantando na janela, lindo, né? Acabou a pandemia, gente. A turma voltou para a selva. Quer dizer, ainda tentaram preservar um pouco do espírito da pandemia no home office, que também está acabando agora. Então, eu, pessoalmente, acho que voltou tudo como antes do quartel de Abrantes. Quer dizer, eu não vejo assim, uma humanidade mais iluminada como consequência da pandemia. Eu não vejo, mas... Mas eu acho que é por obrigação, mas não que todo mundo concorde. Não, mas a concordância talvez já não existisse antes, porque se a gente for dizer aqui, bom, você lê a Bíblia, você é um cristão, eu sou um cristão. Ok, qual é o modelo proposto por Cristo, por Jesus? É o comunismo. Se olhar o que Cristo pregava, era comunismo. No entanto, o comunismo não deu certo porque ele virou um instrumento de corrupção. Os países comunistas eram os países mais corruptos do mundo. São, né? Ainda são. Uma minoria tentando dominar o resto para poucos ganharem imensamente dinheiro e cala a boca do resto. Então, a questão é, o mundo para chegar nesse nível que nós almejamos de desprendimento, de, ok, eu vou ganhar mais para distribuir e tal, tem que maturar para isso. Mas não eu é acho tão que rápido, não é nem só né? isso. Eu acho que na pandemia as pessoas foram obrigadas a se voltar um pouco para si e elas começaram a tentar a criar algumas práticas, algumas coisas. Mas a hora que o mundo voltou, elas largaram isso. E voltou muitas, com tudo, né? Voltou com entende? tudo. Voltou Você com via tudo. muita gente tentando olhar para porque não tinha muita opção. Né? E aí, quando o mundo voltou, eu acho que algumas pessoas voltaram com mais ânsia ainda do que era. E agora vem a tal da inteligência artificial botando uma pressão absurda nas pessoas, né? Que o cara começa a falar, pô, eu tenho que correr mais porque daqui a pouco, sabe, tem um robô aqui concorrendo comigo e tal. Está criando um estresse adicional. Então, eu vejo o mundo mais pilhado do que antes da pandemia hoje, por várias razões. Será que o robô não vai trabalhar para cada um e aí você ganha o seu salário para o robô trabalhar para você e aí você tem tempo de olhar para dentro? Eu acredito no comunismo da luz, que é todo mundo tendo em abundância. Que é o de Cristo, né? Então, mas aí você acha que não vai ter desigualdade, vai ter tudo igual para todo mundo? Eu acredito que o a gente Elon vai ter não vai uma ter mais que a renda- gente. Porque o dinheiro que está na cúpula do mundo dá para todo mundo ter uma vida digna em abundância. Mas não é suficiente, porque, de novo, a discussão que a gente estava tendo. Eu acho que vai ter que ter abundância, vai obrigar o mundo a ter uma renda básica universal, Isso. que atenda plenamente às Isso. necessidades básicas. Eu acredito nisso. Mas quando você tiver a imensa maioria do mundo com as necessidades básicas Eles vão atendidas, desejar o não básico. e você olha para cima Será? e vê uma minoria assim, na estratosfera, você fala, ah, não, está muito longe isso aqui. E aí Que é não vai, muita gente. eu acho que não vai ter essa desigualdade tão grande, uma vez que a Como, população Ragi? esteja provida de uma renda que seja mais do que o mínimo, né? Que seja uma renda que dê uma vida digna. E os caras trilionários vão fazer o quê? Então, é que esses caras é que vão perder o poder, uma vez que essa estrutura que hoje a gente conhece como vida normal vai ser transformada por todo esse colapso que a gente está vendo como essa convulsão que está transformando o mundo. Então, a gente está vendo o futuro como a mesma estrutura do passado, e eu acredito que essa estrutura que está em plena transformação também, entendeu? Trocando em miúdos, o que você está dizendo aqui é só aumento de produtividade proporcionando abundância não é suficiente. Vai ter que ter um reset provocado por alguma coisa que eu não sei o que é,
que vai forçar o mundo todo a repensar valores, suas vidas. Mas Exato. onde está esse botão? Quem vai apertar esse botão, Raja? Ela não tem essa resposta. Né? Mas se ela acredita no grande reset... Ou talvez ela tenha uma resposta. Ou tenha. Qual a sua... Eu tô curioso. No duro, não. A Lígia adora esse tema lá no fundo. Adora. Ela está empolvorosa, já está toda sorridente. Lígia, vamos falar do grande reset. A base da nossa estrutura são os bancos, a estrutura financeira, que é o que nos escraviza. E os bancos, e o mercado, e o sistema financeiro, ele é baseado em juros compostos. Ele é criminoso, é uma máfia. É uma máfia. Ganha em cima do que você ganha, Ganha pra ganha mais quebrar e ganha todo mais. De acordo. O próprio mercado de ações, aquilo é ilusório. Né? Você vê aqueles números mexendo na tela, aonde está aquilo de verdade? Então, a nossa sociedade está toda estruturada num sistema ilusório e criminoso. Estou de acordo até aí, total. Então, aí mistura o espiritual com o real, né? Eu acredito que a gente está no fim dos tempos. O que seria isso? O fim dos tempos como a gente o conheceu a vida toda. Esse modelo social, cultural, estrutural, que está em rota de colisão. E que vai haver uma ruptura, até os próprios economistas sabem disso. Muitos já falam de que a estrutura financeira como ela está hoje, ela está colapsando. Isso não tem como se manter por muito mais tempo. Que não é uma questão de se, é uma questão de quando. Só que dentro do que eu estudo, existe um sistema novo para entrar no lugar. Que seria digital, que seria lastreado em metais, em uma estrutura real, porque o dólar deixou de ser lastreado em ouro. Mas há muito tempo. Há muito tempo. Mas, de fato, é fumaça. Os caras imprimem dinheiro. Nixon. Quanto quer. Então, a estrutura, ela está se mantendo sob ilusão. E isso não se sustenta porque a gente está em plena transição do grande reset, onde uma nova realidade vai ser manifestada. Então, quando acontecer, já existe um sistema quântico financeiro de computação, onde cada um vai ter uma conta digital e vai ter uma renda, inclusive, do que foi roubado de nós, desses bancos, vai ser restituída à população. E aí a gente vai ter uma renda básica, onde cada um... E onde está esse dinheiro real, que não existe hoje, existe Pois nesse é. reset, para devolver para a gente? Onde está armazenado ele realmente? Não existe. Não, falam do Fort Knox, que tem um monte de dinheiro no Vaticano, do ouro que foi roubado, inclusive nas grandes guerras. Então, existe uma quantidade de ouro e de dinheiro real. Mas você acha que para a humanidade? Mas eu vou questionar só um pouquinho, tá? Não estou discordando, é mais para a gente apimentar aqui o debate, né? Hoje a moeda do mundo não é mais lastreada há muito tempo, ela é fiduciária. Sim. Moeda fiduciária significa uma moeda baseada em confiança. Pois é. O que sustenta o dólar hoje é confiança, o que sustenta o euro é confiança, o real também. Por que você pegar real você não consegue gastar na Europa? Porque, como moeda fiduciária, há pouca confiança no Brasil, tá certo? Agora, a confiança não é um negócio quantificável que você guarda em cofre. Então. Entendeu? Então, a riqueza do mundo hoje está baseada na confiança que você tem na União Europeia, na potência imperialista dos Estados Unidos, nos tigres asiáticos, na China, etc. Isso é dinâmico. É só você ver. Hoje, os Estados Unidos é um país decadente, a China está subindo, ninguém sabe quem vai mandar no mundo no próximo século, mas é dinâmico isso. Como é que, de repente, tudo isso vai confluir para um lugar só, baseado em confiança, porque moeda lastreada... Ela está falando que não vai ser baseado em confiança. Mas vai voltar não tem lastro hoje no mundo. Não tem. Nem em ouro, nem em metal, nada, não tem. Talvez o maior lastro que a gente possa considerar no mundo, esse é um lastro concreto, é petróleo. Sim. Petróleo hoje é petrodólar, né? A moeda que lastreia o mundo é petróleo. Você vê que essa guerra do Irã está aumentando passagem aérea aqui no Brasil, por quê? Preço do combustível. Então, o petróleo é um lastro que quem detiver mais petróleo detém mais poder. Daí essa briga enorme de Rússia tem petróleo, Irã tem petróleo, Venezuela tem petróleo. Onde tem petróleo tem confusão, porque aí tem lastro. O que mais há lastro além do petróleo? Metais raros que o Brasil tem, que a China tem,
Mas isso é um pequeno lastro. O grande lastro hoje é petróleo. Já foi o ouro, já foi metais preciosos, diamantes, não é mais. Mas independente disso, a estrutura toda, ela é baseada em ilusão, confiança Continua. e tudo isso. Então, quando houver, né, esse colapso que aí economistas falam, que não sou eu e não é só uma visão espiritual, a gente vai passar por uma pandemia onde pode haver um shutdown do esquema como ele está desenhado hoje. E eu acredito que tem um pós, né, que vai ter uma estrutura que vai entrar no lugar e que a gente vai ter, de fato, uma renda que nos dê permissão para questionar e falar, tá, o que eu amo fazer? O que eu vou fazer com o meu dia? O que eu vou fazer com o meu tempo? Como eu vou usar o meu tempo de uma forma que não seja mecânica, que não seja eu me vender por dinheiro? Então, isso é muito auspicioso, muito uma oportunidade de estarmos encarnados nesse momento, de passar por essa mudança, porque a gente vem nesse modelo de escravidão há muitas vidas, para quem acredita em muitas vidas, mas há muitas gerações a gente está nesse mesmo modelo. Então, é muito difícil a gente imaginar que possa mudar. Já mudou muito, né, Raj? Você pegar o modelo ditatorial do século XVIII com o século XX, XXI, já é bem mais leve. Pô, você voltar 300 anos para trás, havia uma imensa quantidade de pessoas dominadas e uma minoria que mandava imperialmente, com poder de esse aqui não vai viver mais. Não é mais assim. Existe uma democracia, o capitalismo, de certa maneira... Mais ou menos. Mas não como é. Volta 300 anos atrás. Né? Mas a luta é pela sobrevivência. A gente sempre teve que lutar pela sobrevivência. Isso sem dúvida. Mas eu digo, que o mundo melhorou, eu acho que melhorou sobre todos os aspectos, né? A distribuição de riqueza, de saúde, de educação. Não é 100 anos atrás, as mulheres não votavam. Até hoje, se você vai na África, você vai para o Afeganistão, ainda tem uma dominação absurda. Eu estou falando de sexo só. Não, mas falando de liberdade e escravidão, sim, concordo com tudo isso que você falou. Tá mas a gente tem sido escravo a vida toda. Há muitas vidas... Mas é escravo de nós mesmos. Né? Acho que, na verdade... Não, escravo do sistema. O grande reset, eu acho, vai acontecer, hein? Mas acho que vai acontecer dentro da gente. Vai chegar num ponto que a gente fala, não, pô, isso aqui não dá mais para mim. Eu quero mudar. Mas não sei se a humanidade chegou nesse ponto ainda, né? Eu acho que a gente vai ver isso. Você acha que a gente vai ver? Tomara, viu? Putz, eu não enxergo assim a tão curto prazo. Assim, eu não estou com essa crença na humanidade que você está. Vamos pegar o caso do Irã para exemplificar aqui, né? Estados Unidos e Israel destruíram o Irã estruturalmente de uma forma massiva. Força aérea, marinha, infraestrutura de mísseis, destruíram 90%. E o Irã continua agressivo, se debatendo, resistindo. Por quê? Porque internamente não teve reset ainda. Se o Irã vai cair um dia, ele vai cair porque, sabe, a população de dentro para fora fala, chega, essa teocracia aqui pode ser boa para os ayatolás, mas não é boa para mim, cidadão. Aí cai o regime. Agora imagina isso em escala global. Você fazer um grande reset, a humanidade ter um insight e falar, não, o modelo mundial com dominação dos bancos, mercado acionário, capitalismo selvagem, não é um modelo bom para todos nós, precisamos mudar. Será que isso vai acontecer em 10 anos? Isso dá mais um episódio, né, gente? Eu não sei, não teremos. O que você acha, Eu Ju? acho que não. Também acho que, infelizmente. Eu acho que, não que nunca, mas eu não acho que é tão... Eu não acho que veremos. Eu ainda não vejo. A Bíblia isso, propõe assim. o Apocalipse, né? Mas eu li o livro do Apocalipse 2 vezes. Eu confesso para vocês que eu entendi 10%, talvez. Talvez na Bíblia o livro mais intrincado de você entender um pouquinho é o Apocalipse. Não é nem que eu acho que não. Eu acho que não é tão rápido assim. Eu ainda vejo muita coisa, algo para rolar na ponte. Sim. E acho que o Apocalipse quer dizer revelação, né? Então, a gente está tendo muitas revelações de verdades duras. A não ser que explodam algumas bombinhas nucleares e sobre sem gato pingado para refazer o mundo. Aí pode ser construído em outras bases, mas tem que acontecer uma coisa bem drástica. Eu acho que vai acontecer uma coisa bem drástica. Estamos chegando ao fim da nossa horinha. Será que a gente vai estar nos né? sobreviventes?
Com certeza. Vocês acreditam que o reset é uma implosão, que tem que vir de dentro para fora, tem que vir da nossa consciência? Sim. Bom, acreditamos nisso, né? Só que a gente acha que nós, seres humanos, a gente é o cerne. Mas não necessariamente, porque nós vivemos num sistema maior do que nós. A natureza, nós somos parte da natureza. Uhum. Eu acho que esse reset vai vir da natureza. A gente apertou tanto esse modelo extrativista, explorador, já começou, nós já mudamos o clima, a temperatura do mundo está deslocada, nosso oxigênio está começando a ficar insuficiente para a gente respirar, já não é mais um ar puro e tal. Talvez o grande reset venha da natureza, e nós como parte dela. Mas Pode achar ser. que o ser humano em si vai apertar o botão do reset, tá aí, tema para um debate, ou reset, porque esse tema é brabo. Nossa, você tem que ter a Raj nesse Tem tema. que ter a racha. E a Lígia, né? A Lígia, é vem boa de aqui, reset. Lígia. O que mais, gente? Acho que É isso, né? Sim. De novo, uma delícia discutir com vocês, meninas. Falei demais, mais uma vez. Né? Falou muito? É? Mas foi ótimo. Foi gostei ótimo. Obrigada. Tchau.